Muito bem, um bom dia a todos. Hoje, dia 5/10/2021, agora 6h25 da manhã. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Frankel. Aqueles que estão chegando, por gentileza, já avisem se está tudo bem com a transmissão. Olha lá, ó, grande Piotr. E aí, Piotr, como que você tá, meu cara? Bom dia, o Bruno, a Carol, sejam muito bem-vindos. Eu não sabia se teríamos hoje o nosso encontro aqui no Instagram, porque eu não sabia o que seria aqui da ferramenta, né, do Instagram. Ontem ficou fora do ar, mas por fim e por bem voltou, não? A Cíntia, o Guga, muito bem, legal, obrigado, Piotr. A minha amada Thaís, excelente, tá ok. E por fim voltou e cá estamos. A divulgação ficou um pouco comprometida, né? Porque comumente a gente dispara a mensagem para o pessoal no WhatsApp, avisando da live, faz alguns contatos, divulga com uma certa antecedência. Dessa vez não foi possível, mas enfim, cá estamos. E também vocês já sabem, né? Todas as terças-feiras, exceto em feriados, parece que a próxima terça já... Acho que o feriado Nossa Senhora Aparecida cai na próxima terça, né? Aí a gente joga para quarta-feira ou algumas outras eventualidades que eu vou avisando vocês. Caso contrário, nós ficamos sempre às terças-feiras. Muito bem, excelente. Então, espero que todos estejam devidamente despertos, acordados. Amanhã de terça-feira, em boa parte dos lugares aí, a terça-feira, e não só ela, né? O outubro também começou um pouco mais chuvoso, o que é muito bom. Estávamos aí num período de seca grande. E outubro, sem dúvida nenhuma, é o melhor dos meses, né? Você tem um mês bom, é o mês de outubro. Cheio de grandes eventos, de feriados, né? O mês que nascem os guerreiros, né? Outubro é o mês que nascem os guerreiros. Então, vamos lá. Outubro, primavera, né? Aqui em São Carlos está uma manhã linda, né? Me parece que a noite foi uma noite chuvosa, o tempo está bem gostoso. E vamos ver para onde iremos caminhar na manhã dessa terça-feira, nesse nosso Café com Frankel. Eu vou pegar um texto que está no livro Sede de Sentido, né? Esse pequeníssimo e simpático livro, Sede de Sentido, um livro bem curto, que quase todo ele é a transcrição de uma palestra que o Viktor Frankl fez numa universidade norte-americana, para que em cima disso nós possamos conversar um pouco sobre... olha lá, até em Goiânia choveu hoje. Puxa vida, então a chuva chegou mesmo no Brasil todo, hein, Ju? Para que a gente possa conversar um pouco sobre um tema que me parece um tema bem oportuno. Viktor Frankl, no início desse livro, vai falar um pouco sobre, né, a tríade trágica negativa, né? A depressão, a agressão, a adicção. Na sequência, ele vai discorrer um pouco sobre a falta de sentido, que é um tema central em toda a proposta frankliana, as consequências da neurotização. E ele vai começar a falar um pouco sobre a vontade do sentido, né? Essa que é, de fato, a vontade especificamente humana. Viktor Frankl vai falar que o homem não é movido pela vontade do poder, nem pela vontade do prazer, pegando a proposta de Adler e de Freud, mas pela vontade do sentido. Não que não haja uma busca pelo prazer, uma busca muitas vezes doentia, louca, não só natural e inata, né, mas algo mais do que isso. E não que não haja uma busca pelo poder, é evidente que sim, né, pelo aplauso social, pela recompensa, mas a vontade mesma, a vontade humana, a vontade especificamente humana, aquilo que nos marca enquanto seres humanos, a vontade do sentido, né? O que o homem quer é encontrar o sentido, né? E nesse momento Viktor Frankl vai falar, né, para os estudantes norte-americanos que estão ouvindo ele,
que ao iniciar esse tema sobre a vontade de sentido, olá, bom dia, Ana está em Portugal. Ao iniciar esse tema sobre a vontade de sentido, alguns podem imaginar que ele está louco. Talvez lhes ocorra, vai dizer Frankl, nesta altura, um contra-argumento. Mas professor Frankl, isso é idealismo. A sua argumentação não tem fundamento objetivo. O senhor está expondo a sua opinião pessoal. O senhor está sobreestimando o ser humano. O senhor está sobreestimando o ser humano. E este é justamente o ponto que hoje se considera mais perigoso, exigindo demais dele. Vamos parar aqui antes de a gente entrar no tema desse nosso Café com Frankl, né? É interessante essa visão que Viktor Frankl coloca nos lábios, coloca como que nos pensamentos, na boca dos estudantes norte-americanos que estão ouvindo-o. Professor, você está sobreestimando a pessoa humana? Que isso? Falar que a pessoa humana não só tem uma vontade de sentido, que está muitíssimo acima da vontade de prazer e da vontade de poder, como também consegue encontrar o sentido da vida a partir de uma vida valorosa, assim assado, é sobreestimar a pessoa humana, né? E isso é terrível, isso é perigoso, né? Nós não podemos sobreestimar a pessoa humana, porque se a gente sobreestima a pessoa, se a gente acha que ela é mais do que realmente ela é, que ela pode dar mais do que ela tem dado, nós podemos adoecê-la, nós podemos fragmentá-la, nós podemos estourá-la, nós podemos, enfim, nós podemos criar alguma ordem de patologia, né? Olha lá, o Renan tá em Ribeirão. Renan, dá uma passada aqui em São Carlos, cara, vamos combinar de se encontrar, você tá aqui pertinho. A gente pode criar alguma espécie de patologia. A gente não pode sobreestimar a pessoa humana. A gente não pode exigir demais da pessoa humana. Bom, aqui é um primeiro ponto que inclusive foi tema, salvo engano, do nosso primeiro Café com Frankl, que também é um tema fulcral, importantíssimo na proposta de Viktor Frankl, de que de fato nós temos uma visão hoje de pessoa que passa por uma visão de um ser pequeno, de um ser achatado, né? De um ser, poderíamos dizer, usando uma expressão mais frankliana, né? Mais da psicologia, um ser psicodinâmico, um ser que tem que buscar a tranquilidade, a vida mansa, a homeostase, a nirvana, né? E Viktor Frankl e todos os autores sérios e atentos ao mundo, atentos à pessoa humana, sabem que isso é ridículo, isso é torpe, né? Não colocar a pessoa humana onde ela deve estar, rebaixar a pessoa humana, né? E enxergá-la como nada mais que, né? Alguém que busca o prazer, o poder, o equilíbrio, a nirvana. Isso sim, de fato, é adoecê-la, é destruí-la, é despersonalizá-la, né? Mas enfim, aí Viktor Frankl continua, né? E aqui está a parte que eu queria trazer para o nosso Café com Frankl do dia de hoje, né? Uma afirmação dessas, só posso responder a uma afirmação dessas, só posso responder que quando há 3 anos comecei a ter aulas de voo para aprender a pilotar, Viktor Frankl era bem versátil, né? Além de ser um sobrevivente dos campos de concentração, além de escrever dezenas de livros, receber dezenas de títulos, além de fundar a logoterapia, de ser alpinista, ele também, lá para as tantas, depois de uma certa idade, já idoso, foi aprender a pilotar, foi tirar o brevet dele, né? Foi aprender a voar, porque ele era um homem das alturas, né? Ele gostava do alto, né? Ele gostava de falar sobre a psicologia do alto, a realidade noética, a tridimensionalidade da vida, enfim. Então, talvez muito por conta disso, não só, né, mas também como uma grande metáfora da vida dele, um grande símbolo do que ele vivia, Viktor Frankl foi tirar o brevet dele, foi aprender a pilotar. E ele fala, olha, eu comecei a ter aulas de voo para aprender a pilotar. E o meu instrutor fez um comentário a respeito de um voo que iríamos fazer. E ele vai dizer, né, o que o instrutor lhe disse. Frankl, se decolarmos daqui e quisermos pousar exatamente ao norte, né, se sairmos daqui
e tivermos como intenção de pouso, de destino, o norte, e se tiver um vento leste de 20 nós, então eu quero subir ao norte, tem um vento leste de 20 nós não podemos ajustar a bússola para 90 graus. Eu não posso simplesmente criar um ângulo reto, apontando para o norte, para o meu destino. O que nós teremos que fazer, diz o instrutor de voo de Viktor Frankl, o que nós precisamos fazer é dirigir o nariz do avião não para 90, mas para 70 não. E assim nos dirigiremos exatamente para o norte. Se embicássemos para 90 graus, acabaríamos derivando para 110 por causa do vento, né? Vento esse de 20 nós. E ele falou, olha, vocês entenderam, né? Quero ir para o norte, né? Não adianta eu colocar 90 graus no avião, porque eu tenho que calcular que tem um vento de 20 nós. Eu preciso colocar 70 e eu caio exatamente lá. Se eu coloco 90, eu caio em 110, eu caio fora do meu destino. Ele fala, este exemplo deixa claro o motivo pelo qual atribuo ao ser humano motivações elevadas. Se me dizem que estou sobreestimando e exigindo demasiadamente da pessoa humana, respondo, não estou. Somente estou dirigindo para uma direção em que pode pousar. E ele vai colocar, né, uma frase interessantíssima, né, de Goethe: se exigirmos do homem o que ele deve ser, faremos dele o que ele pode ser. Se pelo contrário o aceitarmos como é, acabaremos por torná-lo pior do que é. E quem disse isso não foi meu instrutor de voo. Essa é uma citação literal de Goethe. Portanto, este idealismo, se é que se trata de um idealismo, é no fim das contas o único realismo verdadeiro. E aqui está o ponto que eu queria trazer para vocês. Essa noção do avião e essa frase que Viktor Frankl por diversas vezes vai se usar de Goethe, né? Se tratarmos o homem como ele deve ser. Tiagão, está no livro Sede de Sentido, né? Aqui no início do livro, nas primeiras páginas do livro, página 18 do livro, 17 e 18. Se tratarmos o homem tendo em vista o seu dever, se nos tratarmos, vamos também assim pensar, como aquilo que eu devo ser, certo de onde eu devo chegar, as potências que eu trago, eu então vou me conduzir para o único lugar aceitável onde de fato eu posso chegar. Porque se nós exigimos do homem o que ele deve ser, faremos dele o que ele pode ser. Se, pelo contrário, o aceitarmos como ele é, se nós enxergarmos o homem como um ser já acabado, necessitado, não como uma tarefa, não como um projeto, não como alguém que pode se desenvolver, que pode se forjar, que pode tornar-se a sua melhor versão. Mas se eu tratar o homem como ele é, aqui e agora, se eu olhar para mim e achar que tudo é tão somente isso que eu vejo, né? Esse meu estado letárgico, esse meu estado mórbido, esse meu estado pesaroso, esse meu estado atual, né? Se eu olho para a minha vida e acho que tudo é isso que eu enxergo aqui e agora, né? Eu então, né, torno-me ainda pior, eu me rebaixo. E ele fala, olha, é exatamente essa a questão. Eu preciso levar em consideração o que o homem pode. E é interessante quando ele usa a questão do voo, né? Ele não vai dizer sobre isso. Quem vai dizer sobre isso agora aqui somos nós, né? Sou eu, tá bem? Mas é interessante porque Viktor Frankl, além de compreender que o homem é capaz de voar e pousar no seu destino, e é muito interessante que ele usa o norte como destino do homem, ele usa o norte, ou seja, algo que está adiante, algo que está no alto, né? Viktor Frankl utilizava-se muito de simbólica, ele não está usando, se quisermos aterrissar no sul, porque ele sabe que o sul, aqui embaixo, não é o lugar do homem. O homem não deve descer, o homem não deve se rebaixar. O homem deve elevar-se, o homem deve subir. O nosso destino é o norte, é o alto, é o céu. E Viktor Frankl vai dizer isso, né?
Olha, se nós quisermos ir para o norte, ele já está deixando aqui, né, uma a Clarinha brincando aí, uma reflexão bem interessante, né? Ele está dando uma deixa a todos nós. Se quisermos irmos para o norte, primeiro, nós precisamos, né, calibrar a nossa bússola, mas, e aí nós podemos, né, refletir acerca desse texto de Viktor Frankl, nós não podemos deixar de levar em consideração que há um vento leste, que está a nos ajudar, que está a nosso favor. E nós precisamos levar em consideração isso. Não só a nossa potência, o nosso motor, a nossa capacidade de subirmos e de irmos ao norte. Nós temos essa capacidade. Nós temos esse dever existencial, nós temos esse chamado de vida, de subir, de ir ao norte. Mas nós precisamos levar em consideração que tem um vento. E é interessante que esse vento que Viktor Frankl vai colocar nesse desenho é um vento que nos ajuda. Olha, entre com o teu esforço necessário. Faça aquilo que lhe é possível. Não precisa colocar 90, mas também não fique estagnado aqui, no zero, né? Faça o seguinte, bote a tua parte, bote 70 e os outros 20 deixe por minha conta, né? Suba 70 graus ao norte. E existe um vento. O vento é aquilo, né? O vento é uma realidade sobrenatural. O vento, eu não tenho controle algum sobre ele. Eu tenho controle sobre a minha aeronave, sobre a minha bússola, sobre a minha capacidade de engenharia, aeronáutica, mas o vento não. Então, Viktor Frankl, além de tudo, vai dizer, olha, eu não só sobreestimo o homem, tá? Isso aqui sou eu dizendo de Viktor Frankl, né? Enfim, conheço bem o pensamento de Viktor Frankl. Ele não diz isso, mas a coisa fica lá, né? Para quem quer ver, para quem quer entender. Olha, eu não só sobreestimo a pessoa humana, como eu tenho a certeza de que a pessoa humana, na construção da sua personalidade, nesse caminho ao seu dever ser, também conta com auxílio, também conta com uma graça. E isso precisa ser levado em consideração assim que o voo se inicia, né? Agora, em Viktor Frankl está muito claro que de fato nós precisamos olhar a pessoa humana tendo em vista aquilo que de maior, aquilo que de melhor, só ela pode se tornar. Só ela pode se tornar. E para fazer isso nós precisamos sempre tensionar bem a nós mesmos, nos esticarmos bem. É aquela ideia do arqueiro, né? É aquela ideia do arqueiro que comumente eu uso. Olha, se o arqueiro quer, estando ele a uma longa distância do seu alvo, se ele quer atingir em cheio o seu alvo, o centro do alvo, não adianta ele mirar no alvo. Se ele mirar no alvo, ele vai atingir o chão. Ele precisa mirar um pouco mais acima, ele precisa sobreestimar um pouco mais tudo, ele precisa fazer uma conta que aponte ainda mais ao alto. E mirando ao alto, ele consegue então atingir com mais maestria, com mais excelência o seu objetivo. E a vida da pessoa humana é um pouco essa, assim. Não adianta nós nos compararmos com os medíocres, com os rasos, com aquelas pessoas baixas. Não adianta nós tentarmos desenhar a nossa vida tendo em vista uma vida mansa, uma vida calma, uma vida de prazer, uma vida de futilidades, de superficialidades. Se nós fizermos isso, nós vamos cair no baixo, nós vamos nos frustrar massivamente, nós não vamos construir nada que o valha. Nós precisamos mirar ao alto. Eu sei que, por exemplo, eu estou muito longe, todos nós aqui precisamos ter essa noção, nós estamos muito longe de ter uma vida grande, uma vida digna, honrada, uma vida justa, uma vida que de fato faça a diferença na vida de muitas pessoas, mas eu preciso mirar nesta vida alta. Por exemplo, a vida dos santos, nesse sentido, nos ajuda muitíssimo. A gente pega o dia de ontem, dia 4 de outubro, foi o dia de um dos maiores homens da história da humanidade, um dos maiores santos de toda a cristandade, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um luzeiro para o seu tempo. São Francisco de Assis fala até hoje
Nós estamos aqui em 2021 e parece que nós escutamos Francisco de Assis dizendo como se nós estivéssemos lá no século XII, no século XIII, na Itália, né, em Assis. Por quê? Porque esse homem se tornou alguém muito grande. Não é muito grande. E eu preciso olhar para um Francisco de Assis e falar, olha, eu sou feito do mesmo barro deste homem. Eu preciso me tornar também algo muito próximo a isso. Puxa vida, mas que soberba, que arrogância, que orgulho achar que, né, alguém, né, dos mais de 160 ouvintes que aqui estão poderão chegar próximo àquilo que foi São Francisco. A bem da verdade é o seguinte, nós não vamos. Mas se nós não mirarmos em Francisco, por exemplo, nós não chegaremos ao nosso ponto alto, que é muito abaixo de Francisco. E se nós mirarmos em pessoas baixas, ou ao menos pessoas medíocres, que estão um pouco, né, acima do baixo, nós nos tornaremos a nossa pior versão. Ou seja, nós precisamos nos tensionar, nós precisamos mirar ao norte, nós precisamos ser como esse arqueiro que joga tudo mais ao alto. Né? Porque senão, certamente, se nós não nos sobreestimarmos, pensando no nosso dever ser, nós iremos, nos subestimando, viver uma vida uma vida de máxima frustração. A pessoa humana, ela pede tensão. Viktor Frankl deixa isso muito claro. A vida humana pede tensão. Nós precisamos entender aonde nós queremos chegar. E nós precisamos pensar em lugares altos, nós precisamos ser magnânimos, ter uma alma tensionada e ter os olhos voltados para o alto. Num dos livros, não lembro agora qual, Viktor Frankl vai usar um relato bem interessante de uma passagem, né, de uma história, na qual o personagem, tendo constatado a sua vida ridícula, chega ao final da vida e utiliza-se de uma expressão, né, que é a seguinte: o homem que sou saúda tristemente o homem que eu poderia ter sido. Imagina chegarmos no final da vida com uma fala dessa nos lábios, com uma certeza dessa nos nossos corações. Puxa, o homem que sou saúda tristemente o homem que eu poderia ter sido. Como se naquele momento eu pudesse contemplar tudo que eu poderia ter me tornado. As pessoas a quem eu poderia ter me dedicado, as realidades dessa vida às quais poderia ter me devotado, aqueles amores que não foram amados, aqueles trabalhos que ficaram sem ser realizados, né? Aqueles dias de preguiça em que eu me estimei e, portanto, não consegui realizar absolutamente nada, né? Aquelas portas que eu fui fechando, né? Porque achei que aquilo seria exigente demais, pesado demais. A verdade é que nós nos subestimamos. Quando nós achamos, por exemplo, que tudo é muito difícil, que tudo é muito pesado, né? Nessa era gourmetizada que nós estamos, em que tudo precisa ser bem prazeroso, bem gostoso, né, bem apresentável, né, nós começamos a achar que de fato a vida é isso. Né? Olha, eu preciso dormir, né, de 6 a 8 horas, eu preciso comer a cada 3 horas, eu preciso ter uma vida confortável, eu preciso comprar, né, um carro, eu preciso praticar atividade física. É claro, tudo isso é importante, assim, eu não estou negando, né, a importância do sono, de uma boa alimentação, né, isso tudo prepara a nossa lata para que a gente consiga voar e voar mais longe. Só que é o seguinte, a gente acha que a coisa é assim mesma, e quando isso falta, né, puxa vida, a vida torna-se um fardo, né? Tudo precisa ser muito calculado, tudo precisa ser muito pensado. Qualquer coisa que exija um pouco mais de mim, se no meu trabalho exigirem um pouco mais de mim, meia hora do meu trabalho, um sábado que eu vá trabalhar pela manhã, né? Umas 2, 3 horas de uma entrega mais intensa, se de repente lá para as tantas, no meu dia, alguns intempéries, alguns dissabores surgirem,
né? Porque eu preciso correr atrás de algo, porque eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para ajudar alguém. Ou seja, quando as coisas parecem sair um pouco daquele pequeno controle que eu tenho, eu acho que eu vou sucumbir, eu acho que eu não vou aguentar, né? Meu Deus, e agora, né? Como está difícil, a semana mal começou e eu já estou extremamente cansado e eu estou me arrastando. É porque nós nos subestimamos, porque nós achamos que nós não fomos feitos para isso. Nós acreditamos porque nos vendem essa ideia e nós a compramos porque é mais fácil comprar essa ideia, de que nós fomos feitos para uma vida calma, para uma vida mansa, né? Que qualquer coisa que não isso adoece, faz mal. E a bem da verdade é que não é. A bem da verdade é que não é. As pessoas falam, puxa vida, na clínica escuto muito isso, né? As pessoas dizendo, né, no que tange a vida profissional, a vida matrimonial, a vida, né, acadêmica, as pessoas dizendo, puxa, eu acho que eu não vou aguentar. Não vai aguentar o quê? O que você não vai aguentar? Eu não vou aguentar chegar ao fim. Que fim? Que fim? Aonde de fato você, né, imagina que você possa chegar? Porque às vezes é exatamente porque nós não sabemos qual é o fim que nós achamos que tudo é cansaço e distração no meio. Porque de fato, quando nós não sabemos qual é o destino da nossa vida, qual é o nosso norte, quando a gente não sabe qual é o fim, tudo torna-se um mero ativismo. Talvez seja isso que nos canse. Na grande maioria das vezes é exatamente isso que nos cansa. É aquilo, olha, se eu botar a escada na parede errada, cada degrau que eu subo me leva mais depressa para o lugar errado. Agora, imagina que eu não sei onde eu quero chegar. Eu saio botando a escada da minha vida em qualquer parede. A vida vira uma loucura. Eu subo, desço, subo, desço, subo, desço, subo, desço. E sempre que eu chego no último degrau, eu percebo que eu não cheguei a lugar nenhum. Eu não cheguei aonde eu deveria. Porque eu sequer parei para pensar aonde eu deveria botar a escada. E aí vira esse cansaço, vira esse ativismo. Olha, primeiro, eu preciso saber qual é o meu norte. Eu preciso saber qual é o meu norte. Mas ao pensar já de início, de largada, qual é o meu norte, eu preciso sobreestimar aquilo a qual sou chamado. Ou seja, o meu norte é um lugar alto. O meu norte é um lugar bem adiante. O meu norte é muito distinto do lugar onde eu estou agora. Porque aquilo que eu sou hoje é muito pouco em vista daquilo que eu preciso me tornar. Então, o meu norte é um norte acima, elevado, que exige esforço, sacrifício, que exige uma busca assídua e diária. Mas ao sobreestimar também o meu destino, eu preciso sobreestimar a mim mesmo. Certo de que eu sou capaz de chegar lá. Não só pelas minhas forças, mas também porque eu conto com um auxílio, com uma graça, tem um vento que sopra. Então, eu preciso compreender o meu norte. Eu preciso entender que eu sou capaz, pelos meus esforços, pela minha luta e também pela graça de chegar lá. E nesse momento eu preciso começar a exorcizar toda aquela ideia de que eu não sou capaz, de que eu não aguento. Isso aqui não é fala motivacional, né? Isso aqui não é, né, uma provocação que eu quero fazer a vocês, né? Vocês podem, vocês são capazes. Pelo amor de Deus, muito longe disso, né? Muito longe disso, né? Uma fala simplória. Eu estou dando aqui os argumentos disso tudo. Olha, nós precisamos entender que a vida mansa, a vida fácil, não é a vida propriamente dita, não é a vida humana. E que se nós assumirmos esses pensamentos, se nós ficarmos nos arrastando, achando que tudo nos corrompe, tudo nos estraga, tudo nos envelhece, tudo nos adoece, assim, certamente nós não conseguiremos levar a fim e a cabo a nossa missão. De fato, ele falou, olha, tendo em vista que o meu chamado é um chamado ao alto, eu preciso entender que eu disponho, de alguma forma, dos meios necessários para chegar lá.
Só que eu só consigo ter acesso a esses meios se eu parar de ficar flertando com essa vida superficial, com essa vida regada a tudo aquilo que é prazer, né? Toda a realidade de hedonismo, de utilitarismo, de egoísmo. Ou seja, eu vou ter que me gastar, eu vou ter que me perder. E eu dou conta disso. É interessante, né? Falava aqui de Francisco de Assis. Quando você começa a pegar a vida desses grandes homens, lá para as tantas você vai para, né, enfim, quem tem a oportunidade, vai para Assis, começa, né, a ver um pouco do que viveu e onde viveu, principalmente Francisco. E é tudo muito curioso, né, na vida desses grandes homens. Pegá-lo como exemplo, porque ontem foi o dia dele e já citei ele de início na live, né? Então, sei lá, você pega e fala, olha, peraí, o que é essa pedra nesse quarto? Ah, essa pedra era o travesseiro de Francisco. Opa, peraí. Francisco dormia numa pedra? Deitava no chão e botava a cabeça numa pedra. Puxa vida, que coisa. E o que é esse quarto escuro, frio? O que é essa... Esse lugar, né, terrível? É o lugar onde ele ficava, né? É o quarto, né? É a cela onde ele se metia. Tá? E o que são essas rosas aqui, né? Que todo mundo passa e olha e tira foto? É o lugar que Francisco se atirava, se jogava, né? Quando, né, estava de alguma forma achando-se fraco diante de alguma tentação, diante de algum pensamento, né? Ou seja, você vai olhando para a vida desses homens, é o seguinte, olha, peraí, dormiam pouco, dormiam em pedra, né, deitavam no chão, né, tinham uma vida austera, cheia de sacrifícios, né? Fosse hoje, né, não, puxa vida, que isso, que absurdo, né? Você não vai aguentar, você não vai dar conta, isso vai te adoecer. E esses homens, longe de adoecerem, eles cresciam. E cresciam absurdamente e faziam toda a diferença no mundo, fizeram toda a diferença no seu tempo. Então, entenda o seguinte, nós precisamos, como arqueiros, olhar mais ao alto. Talvez um dos problemas da nossa vida seja esse. A gente tenta se comparar, se configurar com pessoas muito baixas. A gente tenta ter como exemplo pessoas que têm uma vida muito top. Nós precisamos subir o sarrafo. Nós precisamos olhar mais adiante. Quem de fato teve uma vida grande? Quem de fato viveu uma vida que valha a pena? Quem de fato conseguiu viver uma vida não de prazeres, mas uma vida de entrega? E é evidente, por estar entregando muito também, por efeito colateral, vivia os seus prazeres, as suas alegrias, porque essas pessoas não foram pessoas tristes, muitíssimo pelo contrário, foram extremamente alegres, bem-humoradas, bem dispostas. Preciso começar a encher a minha vida de história dessas pessoas. Eu preciso conhecer, por exemplo, a história dos santos. Eu preciso conhecer a história dos santos, desses luzeiros, desses grandes homens, dessas grandes mulheres. Preciso conhecer uma Teresinha, que celebramos no dia 1, um Francisco, que celebramos agora no dia 4. Preciso conhecer a história desses homens, porque aí eu começo a entender o norte, as minhas capacidades. Eu deixo de me subestimar. Eu começo de fato a construir a minha narrativa, a minha história. Eu paro com esse negócio de achar que tudo me cansa, que nada é pra mim, que eu não vou dar conta. Olha, cara, na verdade o que eu tenho feito é muito pouco. Às vezes as pessoas perguntam, né? Puxa, como você consegue fazer tanto? Eu faço muito pouco, né? Faço pouco e faço mal feito. Faço pouco, mal feito, né? Sempre achando que não vai dar certo, sempre me arrastando, imaginando que aquilo vai me adoecer. É muito pouco, na verdade é isso, né? Hoje uma pessoa que aparentemente está fazendo muito, né, no tempo baixo e medíocre que nós estamos, na verdade está fazendo o mero cumprimento dos seus deveres. Presta atenção, termino com isso. Quando você começar simplesmente a cumprir os seus deveres, acordar no horário, viver bem o seu trabalho, amar os teus, colocar-se à disposição daqueles que precisam,
né? Assumir o protagonismo da sua vida, parar de esperar que alguém faça algo por você e começar você a dar algo aos outros. Quando você começar a fazer isso, que é o básico, né? As pessoas vão olhar para você e falar: meu Deus, como você faz tanto? Como que pode? Porque num tempo baixo que nós estamos, quem está mirando no alvo e que vai cair no chão, já parece algo que o valha. Agora, imagine o seguinte: tudo isso ainda é só uma parte. Ainda é pouco. Mas comecemos por aí. Faça o seguinte, para você perceber que você consegue, você dá conta. Comece a cumprir todos os seus deveres. Se superestime um pouco. Se superestime. Olhe para o dia de hoje. Olhe para o dia de hoje. Imagine a melhor forma de viver esse dia. O que de melhor você pode fazer no dia de hoje? Poxa, quais são as grandes coisas que eu posso fazer no dia de hoje? Bote isso num papel. Terminando essa live, faça o seguinte, então. Bote isso num papel. Quais são as grandes coisas que eu posso realizar no dia de hoje? Se eu viver esse dia com excelência, se eu viver esse dia com grandeza de coração, se eu viver esse dia, né, com uma entrega generosa da minha vida, o que eu terei feito no final desse dia, né, ao final desse dia? Quais são as atividades que eu terei realizado? Se tudo que eu quiser fazer nesse dia, de fato, eu conseguir. Ou seja, se superestime, coloque-se acima, né? Olha, no final desse dia, como eu quero ver essas próximas 15 horas, essas próximas 12 horas, essas próximas, né, 14 horas, como que eu quero ver? Pronto, e coloque no papel. Olha, se eu fizer tudo o que eu devo, se eu viver esse dia com excelência, então eu terei vivido isso. Bote tudo no papel, tudo no papel. Isso. Pronto, calcule o teu norte. Peça essa graça. Olha, o que faltar, né, os 20 graus que faltar, poxa, que a graça venha em meu auxílio. Né? Que esse vento que sopra onde quer, né, sopre também na minha vida e me conduza e me ajude, porque no final da minha vida, no final desse meu dia, eu quero estar aonde eu devo. E aí, estando diariamente onde eu devo, que eu vou, de fato, me tornando aquilo que eu posso. Essa é a única forma. Né? Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Mais um dia refletindo, mais uma terça-feira refletindo sobre um pequeno fragmento, um pequeno pensamento de Viktor Frankl. É claro que isso aqui é um pensamento de Viktor Frankl, mas que não fica preso só em Viktor Frankl. Eu deixo muito claro que coloco aqui questões minhas, né, insights, reflexões, provocações minhas. Por isso que é café com Frankl. Né? Frankl fala um pouco, eu falo um outro pouco e cá estamos, batendo um papo como se estivéssemos à mesa, né, e vocês aqui participando disso tudo. É uma alegria tê-los. Nos ajudem a levar isso adiante, comentem isso com as pessoas, chamem os seus amigos para as próximas lives, divulgue o meu trabalho no Instagram para que cada vez mais nós possamos alcançar um número maior de pessoas que, né, vocês sabem, precisam ouvir temas como esse. É bom que constantemente nos coloquemos diante de verdades como essas, lembrando-nos de quem somos, né? Para que de fato clarinha, para que de fato possamos chegar lá onde devemos. Então, tenham todos um bom dia. Deixa eu dar uma assistência aqui à molecada, começar também o meu dia e até muito breve.